Então, gurizada, vou começar esse degradê aqui, ó, com a minha máquina de acabamentos, criando a minha marcação da zero aqui com o movimento em C, ó. Trabalhar com o movimento em C para facilitar bastante na hora da gente remover essas marcas mais para cima depois que a gente trabalhar com os outros pentes. Movimentinho bem em C. E já vou raspar essa parte de baixo também. Sempre com o auxílio de uma escovinha também para dar uma limpada. Agora que vocês estão trabalhando com a máquina de acabamento aqui, vocês podem raspar com vontade mesmo. Que essa parte aqui você tem que raspar bem, porque a gente vai trabalhar com a shaver aqui também. Para deixar essa parte clara aqui, a parte da zero, bem marcadinha e bem raspada mesmo. Máquina shaver aqui, para a gente deixar essa parte clara aqui, ó, mais raspada. O que você não pode fazer é subir lá em cima da que tu passou a máquina de acabamento, ó. Enquanto tu estiver chegando perto daquela linha que tu criou com a de acabamento, você meio que tira um pouquinho a máquina para fora. E se acaso ficar alguma marquinha, você pode vir com ela de cima para baixo, ó. Com a mão bem leve, tirando os excessos, ó, bem de boa. E essa parte de baixo precisa ficar bem raspada, então você pode forçar um pouquinho mais a máquina, nessa parte de baixo. Eu vou vir com a minha máquina de corte, uma JLL Lamborghini, na alavanca alta, e também vou trabalhar mais ou menos um dedinho aqui, ó, com movimento em C. Sempre que você for criar uma marca, você vai trabalhar com o movimento em C, ó, que isso vai facilitar na hora de você remover as marcações depois. Movimento em C e passando bem a máquina. Quando você sentir que ela parou de cortar, aí sim, você vai para o próximo passo. Mas você precisa passar muito bem essa máquina aqui, ó. Agora, gurizada, eu vou vir com a minha alavanca na intermediária para a gente remover essa marquinha aqui, ó. Que a gente trabalhou com a máquina de acabamento e a zero alta. Então aqui você vai trabalhar com a intermediária e se precisar com a zero baixa. Então, ó, intermediária. Agora eu tô trabalhando com o movimento um pouco mais reto, ó. E trabalho bem com as quininhas da máquina também. Para já ir sumindo essa marquinha aqui, ó. Vai ter cabelos que já vai sair na alavanca intermediária. Mas que nem o cabelo do meu modelo aqui, ó, do Victor, ele tem um cabelo que é mais grosso. Então vou ter que precisar trabalhar na alavanca abaixo, para me remover de vez essa marquinha. E se acaso ficar alguma marca ainda, aí tu volta com a de acabamento e finaliza 100%. E mesmo assim eu tô trabalhando com o movimento mais reto, ó. Eu trabalho mais em cima da linha quando eu tô na baixa. E quando eu tô na intermediária eu posso subir um pouquinho mais, ó, para remover bem essa marquinha. Eu vou vir com o meu pente 1, criando uma marquinha aqui, ó, mais ou menos um dedinho, com movimento em C. Movimento bem em C agora, gurizada, aqui, ó, para mim criar uma marcação mesmo. Sempre que vocês forem criar uma marcação, vocês trabalham com movimento em C. Então por isso que agora eu tô forçando um pouquinho mais a máquina aqui, ó. Trabalhei mais ou menos um dedinho, agora eu vou conectar já essa parte aqui em cima, ó. Colocar na alta, num alto e com um movimento mais reto, ó. Movimento bem mais reto agora. E baixo. Daí como baixo agora ele já vai eliminar de vez essa marquinha que ficou aqui em cima. Trabalhando bem com a esquina da máquina também. Você trabalhando com a esquina da máquina se torna um pouco mais fácil, porque às vezes ele não vai aferir o degradê aonde você não quer passar. Então você trabalhando com as esquinas ali, ó, fica mais fácil. Aqui, ó, gurizada, com o meu pente meio na alavanca alta, eu já vou sumir de vez com essa marquinha aqui, ó. Começar a clarear ele. Percebo que tem uma marca bem forte aqui, então com o pente meio eu já vou clarear, com o pente intermediário e aí com o baixo eu vou eliminar de vez. Então, ó, pente meio na alavanca alta, vou trabalhar com um movimento bem reto, ó. Ó, movimento bem reto, trabalhando bem com a esquina também. Intermediário. Quando eu vou baixando a alavanca, meu movimento também vai baixando. Então, quando eu vou descendo para a alavanca intermediária e a alavanca baixa, eu trabalho um pouco mais em cima da linha. Quando eu estou com ele na alta, eu posso alongar mais o movimento, ó. Aí, ó. E agora abaixa de vez, para a gente eliminar de vez essa última marquinha aqui embaixo.
Trabalhando bem com as quininhas agora, caçando alguns pontos escuros, ó. Pode estar aparecendo no degradê. E essa parte aqui com o pente meio é muito importante, porque além dele remover a marquinha, ele já está fazendo polimento também, ó. Então você precisa trabalhar bem com essa máquina aqui, com esse pente, ó. Aqui, gurizada, eu vou pegar minha máquina de acabamentos e já vou marcar os pezinhos aqui, ó. Não gosto de tirar muito nessa região, então eu só vou seguir o contorno natural dele mesmo aqui, ó. Bem de leve, só tirando os excessos. Isso já vai dar uma quebrada na saturação visual também, então se precisar depois fazer algum polimento no degradê, aí nessa parte teu olho vai dar uma descansada, então tu vai conseguir ver melhor se tiver alguma imperfeição no degradê que tu possa melhorar. E o acabamento é a cereja do bolo, né? Então você precisa caprichar bastante. Sem tirar muito também. Só dar aquela alinhada. Eu molhei um pouco esse cabelo para vocês verem que ele tem um leve degrauzinho aqui, ó. Então esse degrau na verdade é como se fosse um peso do cabelo. Então vocês precisam conectar ele. Primeiro eu vou utilizar a minha tesoura de corte. Estou utilizando uma tesoura da Komakai aqui. Então vou trabalhar como se fosse umas diagonais aqui, ó. Só pra gente conectar esse cabelinho, ó. Começo na parte de trás, pra gente tirar um pouco desse degrau dele. Aí depois eu vou vir com a minha tesoura de desbaste pra gente finalizar de vez a conexão. Ó como ele já fica um pouco mais leve essa conexão aqui, ó. É muito importante que vocês conectem sempre os cabelos. Se às vezes no dia a dia o cara não arruma o cabelo, talvez essas pontas aqui vão ficar sobrando. Olha ali, a gente já deu um pouquinho mais de leveza pra ele, mas ainda assim ficou um restinho de cabelo aqui na parte do peso aqui, ó, na parte da conexão. Então eu vou trabalhar com a tesoura de desbaste. Utilizando uma tesoura da Komakai pra gente fazer um pentezinho polido e conectar de vez essa última parte aqui da conexão dele, ó. Que vai ser a transição da parte escura com a parte cinza do degradê dele também. Faço um pentezinho polido bem de boa e já vou conectando. Posso trabalhar também, depois que eu trabalhei com a parte larga do pente, com a parte fina, para conectar um pouquinho mais. Ali o cabelo fica mais leve e mais conectado também. Gurizada, e esse aqui foi o resultado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tamo junto!